Me chamo Marcos, tenho 35 anos e sou agricultor desde que me entendo por gente. Eu cresci numa fazenda pequena no interior de Goiás, bem afastada da cidade. Era uma vida simples, mas tranquila. Naquela época, o trabalho no campo era duro, mas recompensador. Eu, minha esposa, Ana, e nossos 2 filhos, João e Pedro, vivíamos de cuidar da terra e dos animais. Nosso sustento vinha da plantação de milho, e para proteger a colheita, sempre usávamos espantalhos. Nunca fui homem de acreditar em superstições, mas o que aconteceu naquela fazenda em 1992 mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. Tudo começou de uma forma que parecia inofensiva. Coloquei espantalhos novos no campo, como sempre fazia, depois da primeira safra do ano. Mas, algumas semanas depois, comecei a notar algo que me incomodava. Os espantalhos pareciam estar em lugares diferentes de onde eu os tinha deixado. No início, pensei que fosse o vento, ou talvez algum animal mexendo com eles. Mas, à medida que os dias passavam, eu percebia que isso acontecia com mais frequência. Eu tentava não pensar muito nisso. Afinal, com o cansaço diário do trabalho no campo, tudo podia ser apenas minha mente me pregando peças. Mas, certo dia, quando fui verificar os espantalhos de perto, percebi que um deles estava completamente fora do lugar, bem longe de onde eu tinha colocado. Dessa vez, a distância era grande demais para ser explicada por vento ou animais. Comecei a ficar desconfiado, mas ainda me recusava a acreditar que havia algo de errado. Pensei até que poderia ser alguma molecagem de crianças da região, brincando no meu campo à noite. Naquela mesma noite, porém, algo aconteceu que me fez questionar essa teoria. Quando fui fechar a casa, estava indo dormir, quando ouvi um barulho estranho vindo do campo de milho. Era como se algo estivesse se movendo entre as fileiras. Fui até a janela e olhei para fora, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Foi então que o vi. Uma figura alta, mais alta que qualquer pessoa que eu conhecesse, caminhando entre os milharais. O coração acelerou no meu peito. Meu primeiro instinto foi pensar que era alguém invadindo a propriedade, mas, ao olhar mais atentamente, percebi que aquilo não era humano. Parecia um espantalho. Mas ele estava se movendo. Eu congelei na janela, incapaz de acreditar no que estava vendo. A figura se movia de forma lenta, quase arrastada, como se fosse feita de palha e trapos, exatamente como os espantalhos que eu tinha colocado no campo. Meus olhos se fixaram naquela coisa enquanto ela caminhava entre as fileiras de milho, até que parou, bem no meio do campo, virada na direção da casa. Não tinha um rosto visível, mas eu sentia que estava me observando, como se soubesse que eu estava ali, escondido atrás da janela, observando-o também. Voltei para dentro, trancando as portas e janelas com as mãos tremendo. Tentei convencer a mim mesmo de que estava cansado, que o que eu tinha visto não era real. Mas naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitado na cama ouvindo o som do vento passando pelos campos, e a cada estalo da madeira da casa, eu pulava de susto, esperando que aquele ser de palha invadisse minha casa a qualquer momento. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Meus filhos, João e Pedro, começaram a reclamar de pesadelos. Eles diziam que, nas suas visões, viam um homem alto, feito de palha, parado na janela do quarto deles, apenas observando, sem dizer nada. As descrições deles batiam perfeitamente com o que eu tinha visto naquela noite. A cada relato, meu medo aumentava, mas eu não queria alarmá-los. Tentei manter a calma,
mas sabia que algo terrível estava acontecendo. O clima na fazenda mudou. A tranquilidade do campo, que sempre foi um consolo, agora parecia opressiva. A casa, que antes era um refúgio, estava impregnada de uma sensação de ameaça constante. Até os animais começaram a agir de maneira estranha. As galinhas pararam de botar ovos, e o cachorro, normalmente agitado, ficava acuado no canto, tremendo como se sentisse a presença de algo ruim. Uma noite não consegui mais suportar. Estava claro que aquele espantalho estava mexendo com a minha cabeça e com a minha família. Eu precisava confrontar aquilo. Esperei até todos estarem dormindo e peguei minha lanterna e um facão. Saí da casa em silêncio, tentando controlar o medo que pulsava no meu peito. A noite estava fria e silenciosa, e o campo parecia maior e mais assustador do que nunca. Caminhei até onde tinha visto a figura pela última vez, perto do espantalho mais afastado. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a lanterna, iluminando o caminho. Quando cheguei ao local, o espantalho estava lá, parado, imóvel, como deveria estar. Era só um monte de palha e panos amarrados a uma estaca de madeira, com um chapéu velho cobrindo a cabeça. Olhei para ele por alguns segundos, tentando me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas quando me virei para voltar, ouvi passos. Não eram os meus, e também não eram do vento. Eram pesados, arrastados, exatamente como aqueles que eu tinha ouvido na noite anterior. Virei rapidamente a lanterna na direção dos passos e meu coração quase parou. O espantalho que eu acabara de inspecionar não estava mais lá. Ele estava de pé a alguns metros de distância, me encarando. De alguma forma, ele havia se movido sem que eu percebesse. A palha que formava seu corpo parecia tremer, como se estivesse viva. Dei um passo para trás e então ele começou a avançar, lentamente, mas com uma intenção clara. Não corri. Eu não conseguia. Estava preso no lugar, como se o terror me tivesse enraizado ao chão. A cada passo que aquela figura de palha dava, meu corpo tremia mais. O som de seus movimentos, o farfalhar da palha roçando, ecoava na escuridão. Não era natural. Não era algo que eu pudesse entender. Finalmente, quando ele estava a poucos metros de mim, consegui me mover. Dei alguns passos para trás, quase tropeçando. Meu coração estava disparado e o suor escorria pela minha testa. Eu não sabia o que fazer. O facão em minhas mãos parecia inútil contra algo que nem parecia vivo. Quando aquela coisa parou novamente, senti uma onda de pânico me dominar. O espantalho parecia crescer, como se a própria noite estivesse se dobrando ao seu redor. E então, ele levantou um dos braços, rígido e desajeitado, como se estivesse me apontando, acusando-me de alguma coisa que eu não entendia. Nesse momento, a lanterna falhou, mergulhando tudo na escuridão. Tentei ligá-la novamente, e quando consegui, o espantalho tinha desaparecido. Olhei ao redor, desesperado, mas não havia sinal dele. Era como se tivesse evaporado no ar. Mas o silêncio que se seguiu era ainda mais perturbador. Não havia vento, nem som de animais, nem sequer o som de meus próprios passos, enquanto eu, apavorado, corria de volta para casa. Quando finalmente entrei, trancando a porta atrás de mim, senti como se o peso do mundo estivesse sobre meus ombros. Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Algo estava profundamente errado, e aquele espantalho, ou seja lá o que fosse, estava apenas esperando o momento certo para voltar. As noites seguintes foram insuportáveis.
A presença do espantalho parecia cada vez mais opressiva, e a atmosfera na fazenda tornou-se um fardo. A ansiedade tomou conta de Ana e dos meninos, e as brigas e o desespero começaram a se espalhar pela casa. Eu tentava manter a calma, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixava. Decidimos procurar ajuda. Contratamos um sacerdote local para realizar uma bênção na casa, na esperança de afastar o mal que parecia ter se instalado conosco. No entanto, a bênção não trouxe a paz que esperávamos. Na noite seguinte, o espantalho estava de volta, exatamente onde estava antes, em um lugar onde eu tinha certeza de que não o deixei. Foi então que percebi a gravidade da situação. A presença do espantalho parecia estar ligada a algo mais profundo, algo que não poderia ser resolvido com orações ou rituais. A sensação de maldição era palpável, e a fazenda estava infestada por uma força que não conseguíamos entender nem controlar. No fim das contas, decidimos abandonar a fazenda. Com o coração pesado e um sentimento de fracasso, deixamos tudo para trás e nos mudamos para a cidade. A vida foi um desafio desde então, mas pelo menos estávamos longe do campo que agora associávamos a algo aterrorizante. Ainda hoje, anos depois, não consigo esquecer o espantalho. Às vezes, em meus sonhos, vejo aquela figura de palha, imóvel e observadora, parado em algum lugar fora da minha visão. O mistério do que realmente era e o porquê de ter nos escolhido continua sem resposta. Naquela noite em que abandonamos a fazenda, eu olhei para trás uma última vez e vi o espantalho parado entre os milharais, como se estivesse me observando partir. Nunca soubemos o que realmente aconteceu, e o medo que nos acompanhou nunca desapareceu completamente. A sensação de que o mal ainda está lá, aguardando pacientemente, continua a assombrar nossas vidas. Olá, meu nome é Lucas e quero compartilhar com vocês um evento que marcou minha vida para sempre. Em 1984, eu morava com minha família em uma roça isolada no interior de Minas Gerais. A vida era simples e nosso contato com o mundo exterior era limitado. A roça, com suas vastas plantações e árvores antigas, sempre teve uma sensação de tranquilidade. Mas uma noite, essa tranquilidade foi quebrada por uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava ser real. Tudo começou durante um período de colheita intensa. Meu pai, Marcos, estava com problemas de saúde e, devido à falta de mão de obra, eu e minha mãe, Helena, tivemos que assumir todas as responsabilidades na roça. As noites eram longas e cansativas, mas o trabalho precisava ser feito. Era uma noite especialmente fria e estávamos sozinhos, trabalhando até tarde para terminar a colheita. Enquanto eu recolhia as últimas ferramentas no armazém, algo chamou minha atenção. Havia uma sombra estranha, projetada nas paredes do celeiro, que não se parecia com nada que eu pudesse explicar. Eu congelei na entrada do celeiro, observando aquela sombra que parecia ter vida própria. A luz da lanterna balançava, fazendo a sombra dançar nas paredes de madeira, mas o movimento era irregular, como se a sombra tivesse vontade própria. Não havia explicação lógica para o que eu estava vendo. A sombra parecia crescer e encolher, distorcendo-se de maneira impossível. O ambiente ao meu redor estava pesado e opressivo, como se algo maligno estivesse à espreita. Eu não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. O medo começou a tomar conta de mim,
e eu decidi sair do celeiro, tentando não olhar para trás. Mas, enquanto caminhava de volta para casa, senti um calafrio na espinha, como se algo estivesse me seguindo. O cachorro da família, que geralmente era alerta e protetor, estava completamente silencioso e escondido, como se sentisse a mesma ameaça que eu. Na madrugada seguinte, o medo ainda pairava sobre nós. O barulho do celeiro sendo mexido acordou minha mãe e me fez sair da cama, apavorado. Quando chegamos ao celeiro, encontramos a porta entreaberta, balançando com o vento. O ar estava gelado e carregado com um cheiro estranho, quase metálico, que fez minha mãe franzir o nariz. Dentro do celeiro, o que vimos foi além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. A sombra, que antes parecia estar apenas projetada nas paredes, agora tinha uma forma mais definida. Parecia um ser escuro, contorcido, como se fosse uma entidade feita de sombras e trevas. Seus contornos eram indistintos e sua presença parecia absorver a luz ao redor. A sensação de desespero era palpável. A sombra parecia se contorcer e avançar em nossa direção, e o terror tomou conta de mim. Eu peguei a lanterna e, ao iluminá-la diretamente na figura, a sombra se agitou violentamente, como se estivesse sendo queimada pela luz. Em um instante, ela desapareceu, deixando o celeiro vazio e silencioso. Após a noite aterrorizante no celeiro, a atmosfera da roça mudou drasticamente. A sensação de mal-estar persistia e a roça parecia estar imersa em um constante estado de tensão. Minha mãe e eu tentamos continuar com o trabalho, mas o medo estava sempre presente. Meu pai, que estava debilitado, não conseguiu ajudar e acabou falecendo pouco depois, aumentando ainda mais nossa carga de trabalho e nosso desespero. Foi então que decidimos buscar ajuda. Contatamos membros da Igreja Assembleia de Deus da cidade vizinha para pedir orientação e assistência. Eles vieram até nossa roça para realizar orações e rituais de proteção, na esperança de afastar qualquer influência maligna que pudesse estar nos atormentando. Apesar das boas intenções e da fé dos membros da igreja, a sensação de inquietação nunca se dissipou completamente. Na noite seguinte, ao verificar o celeiro novamente, a sombra estava de volta em sua posição anterior, com a mesma presença perturbadora. As orações e rituais pareciam ter pouco efeito, e a sensação de que algo maligno estava presente continuava a assombrar nossas vidas. Finalmente, com o peso do luto e da constante sensação de terror, decidimos abandonar a roça. A mudança para a cidade foi uma tentativa de encontrar um novo começo e escapar do pesadelo que nos assombrava. Apesar de termos deixado para trás a roça e suas sombras, a experiência daquela noite nunca nos deixou completamente. Até hoje, às vezes sinto como se aquela sombra estivesse me seguindo. Uma lembrança constante de algo que não consegui compreender completamente. A sensação de que algo maligno ainda pode estar lá, esperando, nunca desapareceu. A roça, com suas sombras e mistérios, continua a ser uma parte perturbadora da minha memória, um lembrete inquietante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Meu nome é João e quero compartilhar com vocês um relato assustador que aconteceu em minha infância. Em 1992, minha família e eu vivíamos em um pequeno engenho no interior de Pernambuco,
cercado por vastos canaviais e uma vegetação densa que dava ao lugar uma sensação de isolamento. Era uma época em que a vida rural era dura, mas simples, e o engenho era nosso lar. No entanto, uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes transformou a tranquilidade do nosso cotidiano em um pesadelo constante. Era uma tarde quente e abafada de verão, típica da região. Após um dia exaustivo de trabalho na colheita de cana, eu, com apenas 11 anos, decidi explorar o antigo galpão que ficava no fundo do engenho. Esse galpão sempre me fascinava, mas também me causava um certo medo. Era uma construção antiga, de madeira envelhecida, com telhado de sapé que estava começando a desmoronar. A poeira era espessa e teias de aranha pendiam dos cantos, criando uma atmosfera de abandono e mistério. Enquanto caminhava pelo galpão, minha lanterna mal iluminava os cantos mais escuros. A cada passo que dava, o som dos meus pés no chão de madeira parecia ecoar de forma incomum, amplificando a sensação de que algo estava errado. Então, sem aviso, ouvi um som que me fez parar imediatamente. Era um ruído fraco, quase como um sussurro, que parecia vir do canto mais sombrio do galpão. O medo se apoderou de mim, mas a curiosidade me forçou a avançar. Quando finalmente cheguei ao canto escuro, a luz da lanterna revelou velhas ferramentas cobertas de poeira e sacos de farinha rasgados. Mas não havia nada de anormal visível. No entanto, a sensação de que algo estava ali, escondido nas sombras, não me deixou em paz. Saí do galpão com o coração acelerado e uma sensação inquietante que eu não conseguia explicar. Nos dias seguintes, a atmosfera no engenho começou a mudar de forma palpável. O que antes era um lugar simples e tranquilo, agora parecia carregar uma aura opressiva. Os trabalhadores, que antes eram animados e dedicados, começaram a relatar experiências estranhas. Muitos deles mencionaram ouvir sussurros ininteligíveis vindos do galpão, mesmo quando estavam longe dele. Alguns afirmaram ter visto sombras se movendo entre as pilhas de cana durante a noite, embora não houvesse ninguém ali. A sensação de desconforto se espalhou por toda a casa. Eu e minha família começamos a sentir uma presença inquietante, especialmente à noite. As conversas na mesa eram frequentemente interrompidas por barulhos inexplicáveis, como se algo ou alguém estivesse se movendo pelos corredores escuros. Às vezes, acordávamos no meio da noite com a sensação de que estávamos sendo observados. Em uma noite particularmente desconfortável, enquanto tentávamos dormir, ouvi um som de batidas fortes na porta da frente. O ruído era irregular e parecia vir de fora, como se alguém estivesse tentando entrar. Corri para verificar, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá. A sensação de que algo estava nos observando aumentou, e com o tempo, todos na casa começaram a evitar o galpão. Mesmo durante o dia, o lugar parecia emanava uma presença desconfortável que ninguém queria enfrentar. A situação chegou ao seu auge numa noite de tempestade intensa. O vento uivava e as janelas da casa batiam violentamente enquanto a chuva caía em torrentes. Eu estava sozinho na sala tentando encontrar um pouco de conforto na luz fraca da lâmpada quando ouvi um grito agonizante vindo do galpão. O som era tão agudo e desesperador que quase me fez cair da cadeira. Tremendo de medo, peguei uma lanterna e fui em direção ao galpão, enfrentando a tempestade. Ao chegar, a porta do galpão estava entreaberta, balançando com a força do vento. Com a luz da lanterna,
Entrei no galpão e vi uma cena horrível. As ferramentas estavam espalhadas de maneira caótica e o chão estava coberto com marcas profundas e inexplicáveis, como se algo tivesse se arrastado ali. A luz da lanterna iluminou um canto particularmente escuro e, de repente, uma figura nebulosa apareceu, contorcendo-se de forma sobrenatural. O medo tomou conta de mim e, sem conseguir compreender o que estava acontecendo, corri de volta para casa, trancando a porta atrás de mim. Após aquele evento aterrorizante, a atmosfera no engenho tornou-se insustentável. O medo que sentíamos era palpável e a presença perturbadora parecia ter se intensificado. Os eventos inexplicáveis e o som daquela figura contorcendo-se no galpão eram demais para suportarmos. Minha família e eu decidimos que não poderíamos continuar vivendo naquele lugar. A decisão de deixar o engenho foi tomada na manhã seguinte e começamos a preparar nossas coisas para a mudança. A mudança para a cidade trouxe um alívio imediato, mas a sombra do engenho assombrado nunca desapareceu completamente. Mesmo depois de nos estabelecermos em um novo lar, os relatos de trabalhadores e as memórias daquela noite permaneciam vivas em nossas conversas. A sensação de ter sido observado e a presença estranha que experimentamos se tornaram um tema recorrente em nossas histórias de família. O engenho, agora vazio e abandonado, passou a ser uma lembrança perturbadora de um tempo em que o medo se manifestou de formas que nunca conseguimos explicar. As histórias que ouvimos sobre o local se tornaram uma parte integral de nossa vida, e o medo que sentimos nunca foi completamente superado. Cada um de nós carrega consigo a lembrança daquele engenho assombrado, como uma prova de que o mal pode se manifestar de maneiras inesperadas, mesmo nos lugares mais isolados. Hoje, quando olho para trás, a lembrança daquele engenho assombrado ainda me assombra. A sensação de estar sendo observado e a presença estranha que sentimos permanecem como um mistério não resolvido. O engenho e suas sombras permanecem como um testemunho de que, mesmo em locais aparentemente seguros e distantes, o medo pode se manifestar de formas que nunca esperamos. A experiência nos ensinou que o sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos, e que mesmo os lugares mais comuns podem esconder segredos aterrorizantes.